Vamos falar um pouco sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva e dê o joinha também para que mais pessoas possam conhecer este trabalho que nós fazemos aí para a honra e glória do Evangelho do Senhor. As Escrituras não fazem tentativas em provar que Jesus levantou dos mortos, mas apesar disso apresenta provas conclusivas de que ele de fato ressuscitou. A ressurreição de Cristo é registrada em Mateus, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 20. Também em Marcos, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 20. Em Lucas, capítulo 24, do versículo 1 ao 53. E João, capítulo 20, do versículo 1 ao 21 e versículo 25. O Senhor Jesus Cristo ressurreto também apareceu no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 a versículo 11. A partir dessas passagens, temos várias provas da ressurreição de Cristo. Observe a transformação feita na vida dos discípulos após este acontecimento. Eram homens amedrontados que procuravam esconder-se e se tornaram homens corajosos, compartilhando o Evangelho através das pregações que fizeram em todo o mundo. O que mais poderia explicar essa mudança tão grande, essa transformação nos discípulos, senão a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e Jesus Cristo ter aparecido para eles? Observe a vida do apóstolo Paulo, o que o transformou de perseguidor da igreja a um apóstolo pela igreja. Foi quando Cristo, ressuscitado, a ele apareceu na estrada de Damasco, conforme lemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 6. Outra prova convincente é o sepulcro vazio. Se Cristo não houvesse ressuscitado, então onde estaria o seu corpo? Os discípulos e outros viram o sepulcro onde jazia o seu corpo. Quando retornaram, seu corpo não mais estava lá. Os anjos declararam que ele havia ressuscitado dos mortos, como havia prometido, conforme lemos em Mateus, capítulo 28, do versículo 5 ao versículo 7. Ainda mais uma prova de sua ressurreição é que para muitas pessoas Jesus Cristo apareceu, ficou na terra após 40 dias da sua ressurreição e apareceu, segundo a palavra de Deus, a mais de 500 irmãos. A passagem-chave para a ressurreição de Cristo é 1 Coríntios capítulo 15. Neste capítulo, o apóstolo Paulo explica por que é crucial compreender e crer na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição é importante pelas seguintes razões. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, os crentes também não o farão. Lemos isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 a versículo 15. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, seu sacrifício pelo pecado não seria ou foi suficiente. Também lemos isso em Coríntios, capítulo 15, versículo 16 a versículo 19. A ressurreição de Jesus provou que sua morte foi aceita por Deus como expiação por nossos pecados. Se ele tivesse simplesmente morrido e permanecido morto, isso indicaria que seu sacrifício não havia sido suficiente. Como resultado, os crentes não seriam perdoados de seus pecados e eles continuariam mortos após a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 16 a 19. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado e que a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados, conforme lemos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Ele é o primeiro fruto da nossa ressurreição. Com isto em mente, nós temos a certeza que Cristo levantou dos mortos e ele é o primeiro fruto da nossa ressurreição. Todo aquele que nele crer serão ressuscitados para a vida eterna, assim como ele foi. A Bíblia continua a descrever em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 a versículo 23. 1 Coríntios capítulo 15 continua a descrever como a ressurreição de Cristo prova a sua vitória sobre o pecado e nos dá força para viver uma vida de vitória sobre o pecado. Descreve a natureza gloriosa do corpo da ressurreição que nós receberemos. Proclama que, como resultado da ressurreição de Cristo, todos quanto neles crerem têm vitória definitiva sobre a morte. Lemos isso em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 50 a 58. Que verdade gloriosa é esta, a ressurreição de Cristo! Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Lemos isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Sobre essas declarações, nós precisamos ter crença no Filho de Deus, que ele morreu para que você tivesse oportunidade, e eu também, de sermos reconciliados com o nosso Deus, para que nós também um dia venhamos a ressuscitar e termos o direito de vida eterna
com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Se você gostou desse material, não deixe de compartilhar com seus amigos. E também para você que, como eu, ama as Escrituras Sagradas, temos um grupo no Telegram, cujo link está abaixo na descrição. Basta você clicar, entrar neste grupo e nós estaremos sempre conversando com você sobre a Palavra de Deus, sobre pontos de doutrina, sobre a Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe você.